Bom, vamos lá, irmãos. Mais um ano começando e mais uma vez nós estamos visitando os Salmos para um novo ano. É um hábito que nós temos desenvolvido ao longo dos últimos anos. A gente começa janeiro olhando para o livro dos Salmos, o livro de adoração a Deus e buscando nele sabedoria para o ano que a gente vai iniciar. É importante a gente lembrar, quando a gente fala de começar o ano, todos os anos que a gente tem feito isso, né? Visitando o livro dos Salmos e encontrando a sabedoria para nos guiar ao longo do ano, nós não estamos fazendo isso num sentido profético, sabe aquela coisa de, qual vai ser o salmo desse ano, qual vai ser a palavra de poder para esse ano, o que você tem que fazer esse ano. Não é esse sentido, né? Isso nem existe. A ideia é, na verdade, que o livro dos Salmos, ele é um livro de coleção de adoração a Deus. Ele não é um livro linear, ele não é um livro feito para você ler página a página, igual os outros livros da Bíblia, mas ele é um livro de profunda sabedoria, e que a gente precisa visitá-lo sempre, para encontrar o caminho que os homens de Deus que escreveram esses salmos, passaram e viveram, e encontraram métodos, maneiras, formas de adorar a Deus, e as experiências de vida deles podem nos ensinar coisas para o ano que a gente vai viver. E é importante que a gente visite os Salmos para que a gente tenha edificação, para que a gente tenha crescimento espiritual. Mas é interessante que fazem 4 anos que a gente faz isso, mas não é como se esse ano esses salmos são importantes para esse ano, ou como se esses salmos são os salmos das respostas daquilo que você precisa. Na verdade, nós estamos construindo conhecimento por meio dos salmos. E você pode muito bem entrar lá no YouTube e ver as mensagens do ano passado, porque elas formam um conjunto. Elas vão se acumulando, elas vão se juntando e trazendo mais e mais sabedoria. Na verdade, a gente só busca a condução do Senhor para aquilo que a gente vai fazer, para que a gente continue crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E hoje eu queria falar com os irmãos acerca do Salmo 32. O Salmo 32, ele é mais um dos salmos de Davi, grande novidade, né? Davi escreveu quase tudo dos salmos, mas esse é mais um dos salmos de Davi, já está identificado no título, está escrito de Davi. Esse é o nome do Salmo 32. E é interessante que logo depois dele, depende da versão da sua Bíblia, mas vai estar escrito assim, masquil, ou é mesquil ou masquil? Agora eu fiquei na dúvida. É masquil, muito bem. O que isso significa? Isso significa instrução, isso significa conhecimento, ou uma outra tradução não literal é medite sobre isso. Então assim, cante esse salmo, porque os salmos são louvores, então cante esse salmo e pense sobre o que você está cantando. Essa é a ideia do que Davi fez quando escreveu o Salmo 32, ele nos deu um aviso no título, pensa bastante sobre isso daqui. E é interessante que o Salmo 32, ele é um salmo que tem história ao redor dele. E a história ao redor dele ajuda a gente a entender o salmo e também nos ajuda a encontrar como viver segundo aquilo que a gente está aprendendo aqui. Então vamos ler o Salmo 32? E aí depois a gente começa a meditar sobre ele, naquilo que a palavra de Deus tem para a gente. Então, o título dele é Salmo de Davi, né? E aí depois ele tem a informação masquil. E aí ele começa, diz o seguinte: bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado, e em cujo espírito não há engano. Quando eu me calei, os meus ossos definharam, e com meus gemidos o dia todo. Pois dia e noite a sua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando como seca no verão. Então eu reconheci diante de mim e diante de ti o meu pecado, e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Portanto, todos os que são fiéis, orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás da angústia e me cercará de canções de livramento. Eu instruirei e lhe ensinarei
o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou como o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados por freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas o amor leal do Senhor envolve quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem com alegria, todos vocês que são retos de coração. Muito bem, esse salmo, ele é um salmo que faz conjunto com o Salmo 51. Se você já leu o Salmo 51, os dois foram escritos mais ou menos no mesmo período e eles contam o fim da mesma história. Depois você pode ler na sua casa o Salmo 51 também. Mas antes da gente começar, eu queria convidar você a baixar sua cabeça e orar comigo sobre a palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida nesse momento, te agradecemos por esse momento maravilhoso onde nós podemos compartilhar dela, aprender sobre ela e sermos edificados por ela. Que o seu Espírito nos ilumine, nos conduza nessa noite, que o Senhor fale por meio da minha vida e nos ensine, nos instrua, tira de nós aquilo que não serve e que nós possamos viver segundo essa tua palavra nessa noite, Pai. Nós te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. O Salmo 51 e o Salmo 32 são salmos de pedido de perdão de Davi. E eles são salmos de pedido de perdão que aconteceram logo depois de um pecado muito específico, que você provavelmente já está cansado de saber. Que é quando ele adulterou com Batseba. Está lá em 2 Samuel 11 e 12. E é interessante a gente ver esse texto, a gente olhar essa história, enquanto a gente olha para o Salmo 32, porque ele vai mostrar exatamente o que Davi viveu, e o que Davi viveu vai mostrar exatamente como funciona esse Salmo. Eles estão muito ligados um no outro. Porque o Salmo 51, ele é mais um rasgar mesmo, assim, ele se entrega diante de Deus e pede um perdão desesperado. O Salmo 32, ele conta mais ou menos a narrativa de como ele viveu o pecado que ele estava cometendo lá em 2 Samuel. O que acontece? Davi foi um homem escolhido por Deus desde muito pequeno, um homem de muita fé, um homem que enfrentou um gigante, moleque ainda, ele era um toquinho, igual o Mateus que passou aqui, e era mais ou menos esse tamanho, porque fala que ele era tampinha, ele era baixinho, foi tipo isso daí, matando um gigante. Olha a fé desse menino, né? Matou leão, ele lutou contra centenas de inimigos de uma vez, ele era um homem corajoso, ousado, e Deus ungiu ele rei, mesmo na infância, e ele teve que fugir da presença de Saul, serviu um homem que odiava ele, passou por tantas e tantas coisas, e ele era um homem exemplar. Até hoje, a gente chama o lugar onde o Senhor Jesus se senta de o trono de Davi. Olha só, ele é a raiz de Jessé, ele é o descendente de Davi, ele é tão importante que o nome dele está na história, indicando quem é Jesus. Esse homem, ele não é qualquer um, esse homem com quem a gente está falando. Mas qualquer homem está sujeito ao pecado, mesmo homens grandes como Davi. E aí, depois de vencer, e vencer, e vencer, e vencer, e vencer, Davi começou o espiral do pecado. E ele pecou muito, numa sequência muito curta de tempo. Davi se tornou soberbo. Davi pecou nas 3 coisas que ele não poderia pecar enquanto rei. Enquanto homem ele pecou em um monte de outras, mas enquanto rei, ele pecou nas 3 coisas que lhe era proibido fazer. Ele não podia acumular dinheiro, cavalos, quando a gente fala de cavalo a gente está falando de exército, e nem mulheres. Adivinha exatamente o que Davi acumulou? Dinheiro, exércitos e mulheres. Foi exatamente o que ele fez. Exatamente nesse mesmo período aqui, ele estava no auge de dinheiro, exércitos e mulheres. Exatamente essa era a vida de Davi nesse momento. Então ele já estava num pecado institucional aqui. Ele já estava crescendo em pecado. E isso fez com que ele se tornasse preguiçoso e soberbo. E aí o livro de Samuel vai contar que quando chega a estação correta, os exércitos se reúnem e vão para a guerra. Muito bem. Qual é a função do rei? Liderar o povo. O rei vai na frente. Ele não vai estar lá lutando na frente, mas ele vai estar lá lutando e conduzindo o seu povo. Mas o texto vai falar que Davi fez o quê? Ficou para trás. Não quis lutar. Já está errando de novo. E aí ele mostra que Davi se tornou preguiçoso. Porque o texto fala que no meio da tarde ele estava levantando da cama.
Vagabundo. Um rei que deveria estar em guerra está em casa dormindo à tarde. Preguiça. Olha a quantidade de pecados que vai se somando e a gente nem chegou no pecado. A gente só está mostrando o caminho de pecados e de falta de cuidado que vai conduzindo o homem ao pecado maior. E aí, a gente vai lendo no texto e a gente percebe que ele estava lá, sem nada para fazer, numa cidade vazia de homens, porque os homens estão todos na guerra. Ele acorda no meio da tarde, vai para a varanda, fazer nada, vagabundar. E aí ele vê a Batseba tomando banho, mulher do próximo, pecado que está lá no mandamento, não cobiça a mulher do próximo. Adivinha o que Davi faz? Cobiça a mulher do próximo. O bicho estava na fim de pecar nessa semana, ele estava, sabe, a milhão, estava, ele queria pecar, e aí ele cobiça a mulher do próximo, manda chamar ela. Então ele não só cobiçou, ele não só estava ocioso, não só estava acumulando coisas que não deveria, não só estava vivendo uma vida que desagradava a Deus, como ele deu vazão para isso, que Tiago vai falar lá na frente sobre engravidar do pecado. Ele engravidou do pecado, e aí ele gerou o pecado cresceu dentro dele. Ele manda chamar a Batseba e ele tem relações com a mulher do Urias. E aí depois ele dispensa ela e ela vai embora. Pecou no adultério agora. E a lista vai aumentando. E aí ele começa a pecar na mentira, porque a hora que ela descobre que ela está grávida, ela manda avisar ele, ele fala, deu ruim. Só tem eu de homem na cidade, né? Eu e os guardas. E aí a mulher ficou grávida, vai cair para alguém essa conta aí. Manda chamar o Urias, mandou chamar o Urias, deu uma festa para o Urias, muito bom, muito legal, Urias, você grande general, toma aqui, comida, bebida, vou deixar ele bêbado e vou mandar ele para casa. Ele vai dormir com a mulher dele engravida, o safe. Urias era um homem correto, era um homem reto e falou, não, se o meu povo está na guerra, os meus liderados estão na guerra, eu não vou dormir com a minha mulher, eles não estão dormindo com a mulher deles, eu vou ficar aqui. Aí ele faz no outro dia a mesma coisa, festa para Urias, enche a cara do Urias e fala, vai lá para dormir com a sua esposa. Ele, não, fica mais um dia aí. Aí ele acorda de manhã, o cara dormiu na porta do castelo, não foi para casa. Começa a dar desespero, palpitação, ele já não tem mais motivo para esperar. Bom, devolve Urias. E a hora que ele devolve Urias, ele comete uma maldade em cima de uma crueldade, em cima de um pecado impressionante. Ele manda Urias voltar e escreve uma carta para que ele seja morto lá, para que ele seja colocado na linha de frente, para que ele morra. Davi fala assim, ó, ataca um lugar ruim, você tem certeza que eles vão ser flecheiros. Aliás, eles já eram famosos por matar pessoas de cima da muralha. Eles contam ali no texto de 2 Samuel 11:12, que até com pedra eles matavam pessoas de tão boa que era a posição deles ali. E aí, ele fala assim, escreve a carta para Joabe e fala, olha só, coloque ele na pior posição, no lugar mais difícil de combate, para que ele morra. Já é uma crueldade terrível. E ele manda o próprio Urias levar a carta que vai mandar matar ele. Olha que crueldade esse cara tá, completamente perdido. E isso acontece. E aí ele vai, entrega a carta, é colocado na posição de combate mais difícil, avança e morre. E aí Davi fala, resolvido o meu problema. Deixa a mulher sofrer o luto, acabou o luto, ele manda trazer ela e casa com ela. Pronto, agora o filho é meu. Acabou o problema de Davi. Mas aí entra Natan na conversa. Natan, enviado pelo Senhor, chega lá, amigão dele, que legal, vamos sentar, vamos comer, vamos beber. Deixa eu te contar uma história que aconteceu aqui. Causo bom, fofoca fresca. Senta aí. E aí começa. Tinha um homem que tinha um cordeirinho. O cordeirinho era fofinho, lindinho, ele amava aquele cordeirinho. O cordeirinho era da casa, ele nem ficava lá no estábulo, nem ficava do lado de fora, ficava em casa. Comia do prato dele, bebia do copo dele, dormia com as crianças. Ele amava o cordeirinho, ele tinha o cordeiro como se fosse um filho. Era o amor dele aquele cordeirinho. Mas o vizinho rico que tinha um monte de cordeirinho, foi receber pessoas e trouxe o cordeirinho dele, matou o cordeirinho do vizinho e serviu para as outras pessoas comerem. Davi ficou doido. Falou, não, certamente essa pessoa que fez isso vai morrer. Pode dizer quem é que ele vai morrer agora. Então, né? É você. Como assim sou eu? Batseba é o cordeirinho de Urias. Você foi lá e tomou o cordeirinho dele e tal. E aí Davi cai em si. Bum. E ele fala, pequei contra o Senhor.
E aí vai nascer o Salmo 51. A frase mais importante do Salmo 51 é: pequei contra ti, somente contra ti pequei. É exatamente a frase que ele usa lá em 2 Samuel 12. É a hora em que ele cai em si e escreve esse salmo. Mas aí quando a gente termina de entender essa história do pecado de Davi, isso vai desdobrar, hein? O filho dele vai morrer, esse filho que foi concebido em pecado. Ele vai ter toda a história do jejum dele, de colocar a cara em pó, e depois de se lavar e adorar. A história é fantástica, pode ler essa história. É a melhor história para você entender a jornada do pecado. O caminho da queda é o melhor lugar para você entender como é que alguém peca. Se um dia você precisar entender como é que você pode cair em pecado, leia 2 Samuel 11:12, você vai entender como que funciona o pecado. É fantástico. Mas é muito interessante quando a gente termina de ler essa história, e aí a gente vai ler a passagem do Salmo 32, porque o Salmo 32, diferente do 51, ele conta a narrativa da queda e da redenção. Olha só que coisa interessante, a gente ignora por enquanto o versículo 1 e 2, a gente vai para o 3 e para o 4, porque a gente está falando do pecado de Davi. Então Davi veio construindo um pecado, ele era um homem santo, e ele era um homem que podia cantar o versículo 1 e 2, bem-aventurado é aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Até aí Davi sempre viveu dessa forma, os pecados dele eram perdoados porque ele pecava muito, mas ele pedia perdão e ele vivia em paz com Deus, ele vivia sempre ali, alinhado com Deus. E ele vivia livre de pecados, ele era um homem feliz, ele era um homem pleno na presença de Deus. Mas aí a gente já viu a narrativa que ele vai caindo, e aí ele cai lá no pecado absoluto. E aqui no Salmo 32 ele vai confessar algo que lá em 2 Samuel a gente não vê. Porque quando a gente lê 2 Samuel, a gente vê ele fazendo esse monte de pecado, caindo em si e se reconciliando com Deus. Mas aqui no versículo 3 e 4 mostra, desde o primeiro pecado dele, quando ele começa a juntar dinheiro, exércitos e mulheres, até quando ele vai e manda matar Urias, tem algo acontecendo no coração dele. E ele narra aqui no versículo 3 e 4, ele fala: enquanto eu guardei o silêncio, os meus ossos se envelheceram. De dia e de noite, a tua mão pesava em mim, e o meu humor se tornou sequidão de estio, se tornou um deserto, se tornou árida. Davi estava governando, vivendo e pecando e fazendo e acontecendo, mas lá dentro dele, ele sentia uma pressão constante, uma agonia terrível, um aperto dentro do coração dele, uma dor, uma angústia que não passava e nada tirava dele. Você já viu quando você está com dor, com muita dor? Eu estou com 2 dentes quebrados, preciso fazer canal. Saca essa dor? E aí você toma um remédio, e aí não passa, aí você toma mais um, e aí não passa. Aí você tem a vontade de catar a cartela inteira e fazer assim, enfiar todos na boca de uma vez, sabe assim? Por quê? Porque você começa a buscar qualquer coisa para tirar essa dor. E parece que o que a gente está vendo quando a gente lê 2 Samuel 11:12, Davi começou a pecar. E aí ele tentava fazer alguma coisa e nada dava certo, e ele pecava mais, e aí ele pecava mais. E na busca de fugir daquela angústia que ele estava sentindo por dentro, ele pegou a cartela de pecado inteira e comeu todas. Falou assim: eu vou me enfiar no pecado, pronto. Para ver se uma coisa aplaca a outra. Sabe, eu vou encher a cara para esquecer do problema, e aí eu vou ser promíscuo para esquecer da dor, e aí eu vou fazer isso para esquecer daquilo, e o cara começa a afundar no pecado, loucamente. É isso que ele fala: olha só, a pressão era tanta que eu já não tinha mais humor, vou destruído por dentro, meus ossos doíam por dentro, eu estava apodrecendo de dentro para fora, enquanto eu escondi de Deus o meu pecado. Davi sabia que Deus estava vendo tudo isso. Os salmos que Davi escreve deixam muito claros que até antes dele nascer, que antes dele ser concebido, que antes do pai dele nascer, que antes da criação, Deus já conhecia e visitava ele. Ele sabe que não tinha nada escondido para Deus. Mas é quando você está na sala e seu pai te pega e ele está te olhando e você está olhando e ele está esperando você confessar, e aí você fica com aquela cara, aquela tensão, aquele medo, você sabe que ele está vendo, você sabe que ele está olhando, ele fala, de dia e de noite a pressão de Deus pesava sobre ele, ele sentia o bafo quente, sabe assim? Ele sentia o olhar em cima dele. E aí, Davi, vai falar ou não vai?
Não, veja bem. E aí Davi vai falar ou não vai? E a pessoa vai se sentindo pressionada, e angustiada. Davi estava desse jeito. Insuportável. Já não dava mais. Aí quando Natan chega para ele e conta o que ele fez, a última casca que cobria Davi cai. E ele quebra. E aí ele vai escrever o Salmo 51 desesperado. Ele clama a Deus num estado mais profundo de humilhação. Se você quiser ler o Salmo 51, a gente lê ele agora, só para você entender o tamanho da dor dele. Ele começa assim: tem misericórdia de mim, Deus, conforme o teu amor leal. Conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade, me purifica do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o pecado que está sempre diante de mim. Contra ti e somente contra ti pequei. Eu fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que é justa a tua sentença e irrepreensível o teu julgamento. A gente está falando aqui de quando Natan fala que o filho dele vai morrer. Fala, é justo. Eu sei que eu sou um pecador desde que eu nasci, desde que quando a minha mãe me concebeu. E eu sei também que você tem prazer na fidelidade em secreto, na santidade quando ninguém está olhando. E no mais íntimo, o Senhor ensina-me a sua sabedoria. Purifica-me com o isopo e eu ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que esmagou exultarão. Esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulsa da tua presença, nem tira de mim o teu Santo Espírito. Devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Ele quebrou. Davi quebrou completamente diante de tudo aquilo que Natan contou para ele. E aí ele fala que enquanto ele sofreu, enquanto ele escondeu, ele sofreu terrivelmente. E aí quando ele escreve o Salmo 51, a gente volta para o versículo 5, e aí ele fala o seguinte: e então quando eu reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri a minha iniquidade, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Qual é o resultado disso? E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Pronto, acabou. Toda aquela angústia, toda aquela dor, todo aquele espiral de queda, tudo aquilo que a gente falou de pressão, opressão e dor e cansaço e agonia e não ter paz, tudo aquilo que o pecado fez, não resistiu a um único clamor: Senhor, me perdoa, eu pequei contra ti. Me devolve a alegria da tua salvação. E acabou. Pronto. Natan fala: o Senhor te perdoa. Acabou. E aí ele continua o salmo. E ele fala: portanto, todos os que são fiéis a ti. Lembra que o nome do salmo é um salmo de meditação. Ele fala: pensa sobre isso. Agora Davi vai dar uma instrução para a gente. Todos os que são fiéis, orem a ti, enquanto o Senhor pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, quando esse turbilhão de pecados acontecer, quando esse mundo virar ao contrário, você não será fingido. Porque tu é o meu abrigo, e tu me preservarás da angústia, e tu me cercarás de canções de livramento. É isso que acontece quando Davi pede perdão. Ele é trazido de volta, ele é purificado, ele é limpo, e ele volta a ser protegido da angústia, da dor e do sofrimento. E aí agora no versículo 8 em diante, a gente tem uma parte em que é como se Deus estivesse falando com Davi. Ele fala: eu te ensinarei, eu te instruirei no caminho que você deve seguir. Eu vou te aconselhar e vou cuidar de você. Não seja como um cavalo e como um burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e com rédeas, porque de caso contrário, eles vão e desobedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas o amor leal do Senhor envolve quem nele confia.
Essa é a resposta de Deus, a partir da perspectiva de Davi. Para Davi, ele fala: Davi, larga a mão de ser burro, Davi. Aprende a me obedecer por vontade própria, deixa o seu coração ser cheio de mim, para de ficar vivendo segundo lei e regra, para de se prender, para de pedir para eu apertar você e te forçar para um caminho. Você não é um bicho. Essa não é a relação que eu quero com o meu povo. A relação que Deus quer com o povo não é essa de obediência cega, no sentido de cabresto, você vai porque você vai, porque você vai. Não. A relação que Ele quer é uma relação madura. O meu amor te envolve e te protege. O meu amor caminha com você. Eu te concedo o livramento e você tem alegria de caminhar comigo. É isso que Deus fala para Davi. Para de ser burro, Davi. Para de ser tonto. Você não é um cavalo, você não é um bicho, você não precisa de cabresto. Você não precisa que eu fique te guiando o tempo todo. Cresce, Davi. Cresce. Aprenda a se livrar do pecado a partir daquilo que eu coloco no teu coração. Viva uma nova vida que não tem a ver com o pecado. E aí Davi, no fim desse sofrimento, quando ele volta a ficar em paz com Deus, ele canta o versículo 11: alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Ele foi perdoado e agora está tudo bem. Imagina o alívio de Davi, um homem que viveu tantas maravilhas com Deus, que viveu o inexplicável desde muito jovem. De repente, não tem mais o melhor amigo dele. E ele não tem mais o melhor amigo dele, não é porque o amigo dele foi embora, tanto que ele sente o amigo dele no cangote dele o tempo todo. Ele não tem mais o amigo dele porque ele virou as costas para o amigo dele. Agora imagina a alegria quando você pede desculpa para o teu amigo, ele te abraça e fala: está tudo bem, está tudo bem. É muito bom esse salmo, ele é muito bonito. E quando a gente entende ele todo, quando a gente lê todos os textos, né, o 51, o 32, e a gente lê 2 Samuel, a história fica mais completa e a gente entende tudo o que está acontecendo aqui ao nosso redor. Mas é muito interessante as lições que ele pode nos dar. E é aí que a gente precisa focar e aprender com o erro de Davi para não cometer o mesmo. Ou se você já cometeu o mesmo erro de Davi, o caminho de solução que Davi passou serve para mim e serve para você. A primeira coisa muito importante da gente observar nessa história de Davi é de que a vida de pecado para aquele que pertence ao Senhor é terrível. Ela é terrível. Não existe alegria nenhuma em viver no pecado, se você já foi encontrado pelo Senhor Jesus. Se você foi encontrado pelo Senhor Jesus e você está em pecado agora, você sabe muito bem. Não tem um minuto de descanso. Não tem. Porque você sente o tempo todo ele aqui na tua nuca. E aí, Rafael, vai confessar ou não vai? Vai falar ou não vai? E a hora que você está cometendo o pecado, você vê ele fazendo assim: estou vendo. Ele fala: não, vai para lá, olha ali, tem outra coisa. Não tem paz, não tem paz. Eu entendo, a carne é perdida e ela te vence às vezes e você incorre no pecado. Eu entendo. Mas olha só, que hora difícil a que você aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. A partir daquele momento, você tem um contrato assinado com Ele que nunca mais você vai ter paz no pecado. E Ele não vai deixar você ter paz no pecado. Você vai viver e absolutamente cada pecado que você viver vai ser como Davi, vai envelhecer seus ossos, vai doer, vai incomodar, vai te consumir, vai estragar o seu humor, vai tirar o seu sono, vai tirar a sua alegria. Olha, meu irmão, eu quero te falar uma coisa muito importante. Se você crê no Senhor Jesus de verdade, larga a porcaria do pecado, porque não vai ficar bom, não vai ser bom, nunca vai ser bom. Não importa o quão bom seja esse pecado, não vale a pena, você não vai ter paz um minuto da tua vida, não vai. Davi deixa muito claro: não existe lugar de paz para quem está no pecado e conhece o Senhor. Não tem. Então, antes de mais nada, antes da gente seguir para os próximos pontos, é muito importante que você entenda isso. Se você vive
num pecado, não é se você cometeu um pecado, porque daí todos nós cometemos todos os dias, não é essa a questão. Mas se você vive um pecado na tua vida, se tem algo dentro de você que está aí, eu te garanto, não vai melhorar. A ideia que você tem de falar assim, não, o tempo eu acostumo, deixa isso para lá. Não, isso aqui não faz mal para ninguém, deixa ele aqui. Irmão, não vai passar. Esse incômodo que você sente, esse negócio aqui na sua nuca, essa sensação de que o tempo todo tem alguém te observando, essa opressão, esse sentimento terrível que parece que esmaga o teu coração, essa incapacidade de dormir de noite, não vai passar. Porque se você é dele, ele vai arrancar de dentro de você. Então, quanto mais rápido você fizer como Davi, quebrar essa última casca, se ajoelhar diante dele e falar, Senhor, eu pequei, contra ti eu pequei, mais rápido você vai superar isso e vai voltar a ter paz com Deus. Não existe paz para quem peca e serve a Deus. Essa é a primeira lição que a gente precisa entender. A segunda lição que a gente pode trazer do texto é de que não importa qual é o pecado, não importa. Davi teve vários nessa história que a gente contou. Juntou dinheiro demais, foi ganancioso demais, foi preguiçoso demais, foi mulherengo demais, ele cometeu assassinato, ele cometeu adultério, ele cometeu cobiça, ele cometeu, lista aí o que você quiser, provavelmente gula, provavelmente ira, vai colocando, ele cometeu todos, ele fez a cartelinha toda do bingo do pecado, ele bateu, ele fez tudo que tinha, ele pecou. Não importa qual é o seu pecado. Não importa, não faz diferença absolutamente nenhuma. Talvez faça para mim e para você. Você fala, nossa, sonegou imposto. Tá, quem não sonega? Traiu a mulher, meu Deus. A gente diferencia pecado, Deus não. E Davi tinha uma lista extensa. Não importa qual é o seu pecado. Se é um vício, se é um mal que você incorre eventualmente, se é algo que sempre que você perde a paciência você faz, se é algo quando você está muito alegre você se permite, não importa qual é o seu pecado. Ele não resiste a Senhor, me perdoa. Qualquer pecado, absolutamente qualquer pecado. A lista inteira de Davi suportou Senhor, eu pequei contra ti, perdoa-me. Não tira a alegria da tua salvação, não tira o teu espírito de mim. E acabou. Por ser filho de Deus, por ser servo do Senhor Jesus, por ter sido comprado por Ele, não existe pecado na tua vida que seja difícil de ser perdoado. Não existe. Se você xingou alguém no trânsito, se você matou alguém, se você roubou, se você fez qualquer coisa, nenhum pecado desse está mais distante do que perdoa-me. Não está. Davi nos deixa muito claro que as consequências desse seu pecado são diferentes. Ele, graças ao pecado dele, nunca mais teve paz na casa de Davi. E os filhos dele viveram pela espada. O filho dele, concebido nesse pecado, morreu. E graças a isso daqui, as gerações seguintes de Davi sofreram muito. Consequências dos nossos pecados vão acontecer. Mas irmão, as consequências do seu pecado vão acontecer, você confessando ele ou não. Entende? Se você roubou, você roubou. E aí, se você for preso, você vai preso. Se você confessar esse pecado ou não, vai acontecer. Se você traiu a sua esposa, você vai ser pego. Hoje, amanhã, daqui 10 anos, vai cair. Faz diferença. O que faz diferença é para a eternidade. É para essa angústia que eu estou falando, é para essa dor dentro de você, é para essa pressão em cima da tua vida, é para ser consumido de dia e de noite, envelhecer os seus ossos. Para isso, tem solução. Tudo o que você precisa é reconhecer para Deus que você falhou. E aí Ele, que é um juiz reto e justo, e Jesus, que é o nosso advogado fiel, eles vão perdoar você. E o Espírito Santo faz a obra no seu coração, transforma a tua vida, te traz de volta para perto,
E aí então você faz como Davi, canta de alegria, porque o seu pecado foi perdoado. E aí você pode voltar lá para o começo, para o versículo 1 e 2, porque depois de passar por tudo isso, Davi escreve o começo do Salmo. Bem-aventurado é aquele cujas transgressões são perdoadas. Abençoado é você que recebeu perdão. Bem-aventurado são aqueles cujos pecados foram cobertos. Não está mais à vista de ninguém. Foi jogado no lago. Foi esquecido pelo próprio Deus. E todo o pecado, o que Davi diz? É contra ti e somente contra ti. Nós só pecamos contra Deus. Nós erramos com o outro. Mas pecado é só contra Deus. E ele fala que é o abençoado aquele cujos pecados foram encobertos. Deus não enxerga mais pecados em você. Ele fala, bem-aventurado é aquele em quem o Senhor não atribui pecado e em quem o Espírito não tem engano. Você vai poder cantar assim, quando você se entregar diante de Deus, se quebrar diante dele e pedir perdão pelo seu pecado. Porque daí o seu espírito vai ser um espírito de verdade. Porque ele vai voltar a estar alinhado com o Espírito Santo de Deus que habita em você. E vocês dois vão voltar a conversar e se entender. E aí o seu coração vai ser limpo. Davi usa uma expressão muito interessante, ele fala, me lava com um hisopo. Me lava com uma esponja grossa. Lembra daquela esponja de quando as moleques iam para brincar, depois tinha que tomar banho com aquela esponja de bucha? É tipo um negócio daquele lá, rala com a bucha até sair toda a sujeira. É isso, e aí eu vou ficar limpinho. Eu que sou branquelo, ficava vermelho depois que tomava banho com aquela bucha. É isso, vou ficar limpo. É isso que o Senhor faz no seu coração. Lava com a bucha grossa e arranca tudo o que tinha de sujeira. Aquela opressão acaba. Aquele sentimento de que tem alguém o tempo todo aqui, deixa de incomodar, porque agora já não é mais um olhar perguntando, e aí? Quando é que você vai confessar? E passa a ser aquele outro olhar que o salmista canta, de que os seus olhos estão ao meu redor, me livrando e me protegendo. Passa a ser a proteção constante do Senhor. É a criança que brinca no olhar atento do pai, sabe? Deixa de ser a criança que está fazendo coisa errada e o professor está encarando, e passa a ser uma criança brincando segura, sabendo que seja lá o que aconteça, o pai está ali para proteger. Esse é o resultado de um pedido de perdão. E por último, existe um caminho excelente que Davi nos ensina. Um caminho muito melhor. Um caminho fantástico que a gente deveria buscar todos os dias de viver, que é o caminho da santidade. O caminho da santidade, ele é o caminho de quem torna esse comportamento de quebrar a casca, se colocar diante de Deus e pedir perdão, uma constante na sua vida. Porque quando você normaliza isso na tua vida, não ter bloqueios, não ter fuga, não ter proteção, não fingir que não houve, não. Você aprende a correr na direção dele, você aprende a buscá-lo desesperadamente, rápido, na hora, sempre que você entende que você peca, existe um caminho muito excelente de viver, que é o de viver em paz com Deus. Por isso que ele canta no fim, cantem de alegria vocês que são justos. O justo não é aquele que não peca. O justo é aquele que tem seus pecados perdoados. Justo não é aquele que não erra. Justo é aquele a quem o Senhor não atribui dolo, maldade, vontade de pecar. Esse é o justo. O justo não é aquele que se faz justo, mas é aquele que foi justificado. Alguém fez ele justo. Nós fomos feitos justos por Jesus. Esse é o caminho excelente que o Senhor tem para nós. O caminho excelente que o Senhor Jesus nos aponta é o caminho daquele que vive unido a Deus por meio de Cristo e de que não há pecado escondido. Para esse ano de 2026, se esse salmo tem coisas a nos ensinar, e ele tem, é de que nós precisamos quebrar as barreiras que nós temos com o nosso Senhor. Nós precisamos buscá-lo com urgência, nós precisamos buscá-lo agora, nós precisamos buscar ele imediatamente, seja quando o pecado acontecer. Não se apegue aos seus pecados, não se apegue aos seus tropeços,
Não fique amigo daquilo que te consome e te destrói. Para de tentar resistir à ação do Espírito Santo. Não fica mais com pecados de estimação. Não guarda ele achando que vai melhorar e que vai passar. Não vai. Seja como Davi. Seja alguém que, se pecou e quando pecar, corra na direção dele. Porque é isso que Davi vai começar a ser. A gente vai ver que Davi vai crescer a partir daqui. A vida de Davi vai começar a melhorar no relacionamento com Deus. A um ponto de quando ele morre, ele é chamado de quê? O amigo de Deus. Igual o Moisés. Só que de outro nome. É o homem segundo o coração de Deus. Uma pessoa que caminhou em santidade, apesar dos pecados. É uma pessoa que caminhou com Deus, apesar dos seus erros. É uma pessoa que foi exemplo, a gente já falou sobre isso. O trono de Davi é o nome que a gente dá até hoje. O descendente de Davi, o filho de Davi. Lá no Novo Testamento a gente vai ver Jesus passando e as pessoas falam assim, filho de Davi. Se a gente parar para ler Davi mesmo, será que é justo a gente chamar Jesus de o filho de Davi? É. Porque não é sobre os pecados de Davi, mas sobre o perdão de Davi. Davi pecou, sim, mas ele pediu perdão. Quantos outros homens na Bíblia pecaram e nunca pediram? O caminho de Jesus não é o caminho daquele que nunca pecou. Ele nunca pecou. E ele fez isso por nós. O caminho dele é, olha só, eu que nunca pequei, abri a porta para que você possa ir lá e pedir perdão. João fala disso, olha, eu falo para que não escrevo, para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um justo juiz. Hebreus 4 vai dizer o quê? Que a gente tem um sumo sacerdote. Ele vai lá na nossa frente e faz os sacrifícios por nós. O livro de Hebreus inteiro, na verdade, vai falar sobre a gente ter alguém em quem recorrer, a gente ter alguém para quem procurar, a gente ter alguém para quem correr, que a gente tenha acesso à sala do trono para pedir perdão. Tudo isso faz parte da obra de Jesus. Mas eu, muito bonito, muito esperto, muito inteligente, peco e guardo para mim e não vou consumir disso. Qual é o resultado disso? A pressão constante de dia e de noite, o meu humor se tornando árido, os meus ossos envelhecendo, eu me sentindo esmagado enquanto estou vivo. Por quê? Porque eu não quero viver segundo a vontade de Deus, que é buscar a santidade todos os dias. E quando eu pecar, correr na direção dele e pedir perdão. É isso que Deus tem para nós. A palavra de Deus vai deixar muito claro isso. Você não é imune ao pecado. Ele está ao seu redor o tempo todo. Davi falou disso no Salmo 51. Que ele fala que o pecado está diante dele todos os dias. O pecado está diante de você todos os dias. Você é um pecador desde quando você nasceu. Desde quando a sua mãe te concebeu. É isso, nós somos essa pessoa. Nós somos Davi. E assim como Davi, existe socorro para nós. Existe perdão para nós. Existe alegria sem tamanho em ser o perdoado. Bem-aventurados somos nós, cujos pecados são perdoados. Bem-aventurados somos nós, quando Deus olha para nós e não encontra maldade. Bem-aventurados somos nós, quando Ele olha para nós e não enxerga culpa. E isso acontece por meio de Cristo, que morreu por todos os nossos pecados. Nós precisamos nos apegar, o que esse salmo nos ensina, é que nós não precisamos nos apegar ao pecado, nós não devemos nos apegar ao pecado, nós não podemos, nós não conseguiremos viver com o pecado. O que nós precisamos é nos apegar a Cristo, porque Ele é aquele que nos perdoa, Ele é aquele que nos regenera, Ele é aquele que nos traz de volta, Ele é quem busca a ovelha perdida e traz para dentro de casa. Não importa, irmão, o que você pecou no ano de 2025. Não importa qual era o seu pecado. Não importa qual é o pecado que você já cometeu nesse começo de ano. Não importa a vida que você tem vivido no secreto. Não importa. Você está só a um pedido de perdão de ser trazido de volta. Toda essa angústia, esse sofrimento que você sente no seu coração, toda essa dor, todo esse sentimento ruim, toda essa opressão, toda essa mágoa, tudo isso está a um pedido de perdão de deixar de existir. Você precisa quebrar a casca
se colocar diante de Deus e viver o especial, viver o maravilhoso, viver a coisa fantástica que Davi viveu. Perdão de pecados é uma experiência maravilhosa. É uma experiência que lava a tua alma, como Davi fala, e você se sente limpo. É como sair de um banho depois de um dia de trabalho. Você se sente novo. Novo. Você está a um pedido de perdão disso. É tão difícil assim? Não é. Que 2026 possa ser um ano de redenção para a sua vida. Que você possa buscar e encontrar consolo, perdão, regeneração, ser trazido de volta, ser corrigido, conversão, mudar o caminho. Mude de caminho em 2026. Não deixe os pecados caminharem com você se você caminhou com eles em 2025. Não deixe eles vencerem. Não deixe eles oprimirem você e te afastarem da presença de Deus. Não deixa. Não permita que ele ganhe espaço no teu coração. Não faça isso com você. Você foi comprado ao preço de sangue do próprio Jesus, para que você não precisasse viver assim. Não permita que ele ganhe. Não permita que o pecado vença. Você foi salvo, você é precioso para Cristo, e você só está a um pedido de perdão, para ser trazido de volta. Se você não pecou assim ainda, e se nada disso serve para você, irmão, guarde isso, 2026 está só começando. E se acontecer, Deus me livre, eu vou orar para que não, mas se acontecer, não faça como Davi, não esconda o seu pecado, faça como o outro Davi, que se rasga e corre na direção do Senhor. Esse é o caminho que o Salmo 32 nos ensina. O Salmo 32 nos ensina que há perdão, de que aquele que é perdoado transborda de alegria. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra que foi lida nessa noite, nós queremos te louvar e te bendizer, nós queremos te louvar e te bendizer muito, Pai, porque existe perdão para nós. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho Jesus e pela obra que Ele fez por nós, que abriu essa porta e que nos permite sermos reconciliados com o Senhor. Obrigado, Pai, porque apesar das nossas falhas, o Senhor continua nos amando com amor fiel todos os dias. Obrigado, Pai, porque quando estamos no pecado, o teu olhar nos alcança e a tua pressão nos conduz de volta para o aprisco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não permite que a gente fique confortável no pecado. Obrigado, Senhor, porque não há paz para o pecado naquele que serve ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque a cada dia nós podemos experimentar o teu perdão. Nós podemos ser lavados, limpos, regenerados da nossa falha. Nós podemos viver em novidade de vida, alegres, contentes, porque o Senhor está de volta conosco. Obrigado, Pai, porque apesar de que às vezes nós sintamos que estamos sozinhos, o Senhor nunca nos abandona. Obrigado, Pai, por isso. Mas nós, que às vezes tropeçamos e caímos, queremos pedir perdão por isso. Queremos, Pai, nos colocar diante do Senhor e pedir visita aos nossos corações. Quebra, Pai, essa casca de indiferença. Quebra, Pai, essa casca de apego. Quebra, Pai, essa casca de maldade. Expõe, Pai, o nosso pecado no nosso coração. Arranca ele de nós e nos dá a alegria da tua salvação de volta. Nós queremos viver alegres no Senhor, queremos viver sem impedimentos, sem angústia, sem sofrimento, sem constrangimento. Queremos viver plenamente na tua presença, dia e noite na tua presença, alegres porque em nós não se encontra maldade. Queremos ser esse bem-aventurado, Pai. Ajuda-nos, Pai, a viver nessa novidade de vida. Ajuda-nos a viver nessa alegria constante que é ser salvo, ser filho teu. Nós te pedimos, Pai, opera nos nossos corações ao longo desse ano de 2026. Torna-nos sensíveis ao pecado. Que ele nos incomode, que nós busquemos regeneração e salvação. Nós te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém.